E aí, galera? Maravilha da natureza! Espero que sim, espero que você esteja aí de boa, tranquilo, pronto para voltar a trilhar o maravilhoso caminho rumo ao conhecimento. Hoje a gente vai tratar nessa aula, galera, dos capacitores. São dispositivos eletrônicos de extrema importância nos circuitos, em que existe uma gama de aplicações imensa, uma gama imensa de aplicações desse dispositivo, belezeira? A gente vai entender os princípios básicos de funcionamento do capacitor. O que é um capacitor? Tem vários tipos de capacitores, tá? Capacitores feitos de cerâmica, de óleo, do próprio ar. Então, é uma infinidade de tipos de capacitores. O que é basicamente um capacitor ou também condensador? É um dispositivo, pessoal, que tem a propriedade de armazenar energia, armazenar carga elétrica. É basicamente duas placas, certo? Ou elas são paralelas ou elas são envolvidas umas com as outras. São duas placas. E essas placas, pessoal, elas são energizadas, tá? Quando a gente coloca em contato com uma bateria, com uma pilha, com um gerador, tá ok? Então olha só que bonitinho. Ao ligarmos uma pilha com o polo positivo e o polo negativo, vai acontecer transitoriamente um movimento de cargas, tá? Uma das placas, uma das armaduras do capacitor vai ficar carregada positivamente e a outra armadura vai ficar carregada negativamente, criando entre essas placas um campo elétrico. Essa energia vai sendo fornecida pela bateria, a diferença de potencial entre as placas vai aumentando até que se iguale a diferença de potencial da bateria. Então, esse capacitor ou condensador, ele tem essa finalidade de armazenar energia elétrica em uma determinada diferença de potencial. O que caracteriza o capacitor, galera, é a capacitância dele, que é a razão da carga que ele consegue armazenar e a diferença de potencial entre suas armaduras. Essa capacitância, ela é definida na construção do capacitor. Depende da estrutura do capacitor. Belezeira? Então, a gente precisa entender que essa capacitância tem um valor constante, tá? Porque ela depende justamente da construção desse capacitor. Ajeitando essa equação, a gente chega nessa expressão da carga com a capacitância e a tensão elétrica. E a unidade de capacitância é o Farad. Não confunda com Faraday. Faraday é um cara, né? Farad é outra coisa, é a unidade, beleza? Dentro desses capacitores e entre as placas, existe sempre um material isolante. Quanto melhor for esse isolante, esse dielétrico, maior é a capacitância e para uma mesma diferença de potencial, a gente consegue colocar mais carga nesse capacitor. Então, em geral, a gente coloca entre as placas do capacitor um material que seja isolante, chamado de dielétrico. Belezeira? Muito bem. E existe um caso especial, particular, que é o capacitor de placas paralelas. Então, quando a gente eletriza um capacitor de placas paralelas, ele tem uma certa área, a distância entre essas placas é o D, e existe um material dielétrico ali que tem uma característica chamada de permissividade elétrica. É isso que caracteriza o material isolante. Belezeira? Então, a capacitância, em particular, de um capacitor de placas paralelas é dada por essa relação aí, ó. É o epsilon vezes a área dividido pela distância entre as placas. No vácuo, esse epsilon, né, essa permissividade elétrica, vale 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Não precisa memorizar, beleza, galera? Não precisa memorizar porque isso é dado quando for necessário. Agora, cada um dos dielétricos tem uma permissividade diferente, que pode ser relacionado com a do vácuo. É aí que a gente tem a permissividade relativa, que é o ER, o epsilon R, relativo, vezes o E0. O que seria isso? Nós temos uma tabelinha com alguns valores, é o tanto que a gente vai multiplicar o epsilon zero. Por exemplo, se a gente pegar ali o álcool etílico, o epsilon relativo é 25.
quer dizer que a permissividade elétrica dele, do álcool etílico, é 25 vezes o ε0. Beleza? Mas na grande maioria dos problemas que a gente trata nos vestibulares, é dado o valor do vácuo, que é muito próximo do ar. Dá uma olhadinha ali, ó, 1,0006. Beleza? Muito bem. Ao carregar esse capacitor, a gente energiza ele, né? Então, se a gente pegar essa relação aqui, ó, onde a capacitância é constante, e nós colocarmos isso em um gráfico de carga por U, quando a gente tira essa área corresponde à energia elétrica armazenada no capacitor. Veja que se a gente fizer o Q vezes U lá da eletrostática, lá do trabalho igual a Q vezes U e tal, a gente pode perceber que essa área sob essa reta, né, que dá um triângulo, base vezes altura sobre 2, é alguma coisa que é Coulomb vezes volts, ou seja, Joule, energia. A energia elétrica de um capacitor pode ser dada por essa relação também, Q vezes U sobre 2, ou Cu ao quadrado sobre 2, ou Q quadrado sobre 2C, sendo essa a capacitância, o C. Nada mais é do que manipular a primeira equação Q igual a C vezes U com a área que é Q vezes U sobre 2 ali desse gráfico. Belezeira? Uma aplicação bastante interessante do capacitor é o flash. Esses flashes que a gente tem em máquinas, né, de fotografia, ok? Ele funciona com capacitores. É um da infinidade de exemplos. Então, ó, vamos pegar um capacitor e energizar ele. Por isso que tem que ter pilha em algumas máquinas fotográficas, né? No nosso celular é a própria bateria do celular. Então, energiza o capacitor, tá? Aí, quando você aciona, né? Quando você aciona ali para tirar a foto, essa paradinha é ligada na máquina e aí dá o flash. Ô Ganso, mas por que não liga direto a bateria? Se você liga a bateria direto, você fica com aquela luz constante. O capacitor ele não gera energia, ele armazena e aí ele entrega essa energia para a lâmpadazinha do flash que pisca e diminui a intensidade e desliga. E isso é feito bem rapidinho. Então uma aplicação dos capacitores é justamente essa com o flash eletrônico. Agora, nós podemos associar esses capacitores de duas maneiras também. Lembra que a gente estudou a associação de resistores? Pois bem, também podemos associar capacitores. Essa associação está em série, ó, um em série com o outro. A primeira propriedade que a gente tira dessa associação em série é que todos os capacitores vão apresentar a mesma carga. Quando você liga o polo positivo, elétrons são atraídos, se essa placa fica positiva, induz a negativa, positiva, induz a negativa e assim vai. Beleza? Então todos adquirem a mesma carga. A diferença de potencial do gerador é dividida entre eles. Não necessariamente de forma igual, mas é dividida entre eles. Se nós pegarmos essa expressão aí e trabalhar com ela, nós vamos chegar na capacitância equivalente em série. Não confunda, tá? Lembra, se você olhar, parece muito com a dos resistores em paralelo. Belezeira? Essa é a associação de capacitores em série, tá? É a soma dos inversos. Um sobre o C equivalente, um sobre o C, mais um e assim por diante. Beleza? Da mesma maneira que a gente tem umas maracutaias, né, uns atalhos para os resistores em paralelo, a gente tem os mesmos atalhos para os capacitores em série. A gente tem essas simplificações, né? Quando nós temos dois capacitores em série, é só fazer C1 vezes C2, C1 mais C2. Produto pela soma. Quando for N capacitores em série iguais, é só pegar o valor da capacitância e dividir por N. Belezeira? Agora, nós podemos associar os capacitores em paralelo também. E aí o que acontece? Quando nós associamos em paralelo, todos eles ficam submetidos à mesma tensão elétrica. Percebam que é a mesma propriedade dos resistores em paralelo também, né? A mesma diferença de potencial. Só que como eles são ligados independentes, cada um vai armazenar uma carga. E a carga total é a soma de todos. Tá? Então cada elemento, cada capacitor vai armazenar uma carga diferente, que tem a ver com a sua capacitância. E a soma da carga dos capacitores que vai dar a carga total do circuito. Muito bem. Manipulando essa mesma equação do Q igual a C vezes U, a gente chega na capacitância equivalente em paralelo. É a soma. Não confunda com o série do resistor. Tá bom?
Dica, lembra dos resistores. Lembra dos resistores. Por quê? Porque cai muito mais nos vestibulares, tá? Lembra dos resistores. Quando for trabalhar com capacitor, inverte. Ponto final. Feito o jogo. Belezeira? E agora a gente vai montar dois circuitos especiais em que nós temos os capacitores ali inseridos. Quando a gente põe um capacitor em série no circuito, o que acontece? Depois que ele energiza, não passa mais corrente por ele, tá? Não tem corrente entre as placas. Existe um momento de carga do capacitor em que tem movimento de cargas, até que se estabeleça a condição de equilíbrio, que é o que a gente trata mais. A DDP vai se igualar à da força eletromotriz da bateria, belezeira? E aí não tem mais a corrente elétrica no circuito. Então sempre que você pegar um capacitor que está ali num ramo do circuito, ali não passa corrente mais. Belezeira? Agora, se a gente pega esse capacitor e põe em paralelo com um resistor, por exemplo, tá vendo aí, ó? O que vai acontecer? Vai formar corrente elétrica na parte do circuito que é possível, mas também não passa pelo capacitor. E o capacitor estando em paralelo com o resistor, ele vai estar submetido à mesma tensão que o resistor. Tá vendo ali? Então o U do capacitor é igual ao U do resistor, que nada mais é do que o Rão vezes o I, porque a corrente se forma ali na parte do circuito onde tem o resistor e o capacitor está em paralelo com o resistor. Quem for estudar uma universidade de exatas vai aprender a determinar a impedância que junta a parte resistiva com a parte capacitiva, tá? E também tem a parte dos indutores, que a gente não trata nessa parte do curso do ensino médio. Fechou? Então essa é a aula sobre capacitores. Falou, galera? Muito obrigado pela sua paciência, pela audiência e até a próxima!